Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar para você acompanhar essa nossa transmissão de hoje, a nossa jornada de hoje, e com reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, em Dois Córregos, no município de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Aqui pela próxima hora a gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Envie perguntas aos nossos entrevistados de hoje, os nossos convidados, pelo 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e vamos conhecer então os nossos convidados de hoje que vão analisar os temas por aqui propostos nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Coronel PM, advogado e psicólogo Roberto Alves dos Santos, especialista em segurança. Tudo bem, coronel? Bem-vindo. Muito boa tarde, já iniciando a tarde, Mauro, aos nossos amigos convidados, aos nossos ouvintes e web espectadores. Mais um grande programa, certamente. Obrigado pela presença, coronel Roberto Alves dos Santos. Eu apresento também o doutor Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado. Dr. Magno é professor universitário, especialista em dependência química, é autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Tudo bem, Dr. Magno? Mais uma vez aqui com a gente, bem-vindo. Seu áudio fechado, Dr. Magno, pode abrir, por gentileza? Embaixo do lado esquerdo. Agora sim. Então, uma boa tarde a todos, é sempre uma alegria estar de volta ao programa, rever os amigos e conversar sobre os temas que têm envolvido a nossa cidade nas questões de segurança pública e ocupação do espaço urbano. Temos muito a falar hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Também eu coloco aqui na nossa bancada o irmão Lucas. Ele é missionário celibatário da Aliança de Misericórdia. Tudo bem, irmão Lucas? Como está? Tudo ótimo. Também é uma alegria também participar para falar sobre esse tema. E aí também junto. Uma boa tarde a todos que estão escutando, acompanhando a gente aí pela web. E finalizando aqui a composição da nossa bancada, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado e especialista em Direito do Trabalho. Como está, doutor Estácio? Tudo bem? Olá, Mauro. Tudo bem? Tudo certo? Quero agradecer a esse convite, a você, ao programa, à superprodução, Zenilda querida, Escavon, Fausto. E é um prazer dividir uma bancada com colegas qualificados. Vamos lá. Bom programa a todos, Mauro. Vamos lá, então, nosso primeiro assunto dessa edição de terça-feira, programa Gente que Fala, começando com o seguinte tema: o processo que trata da descriminalização das drogas para o consumo pessoal foi liberado para continuação de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esse caso está parado desde agosto, quando o ministro André Mendonça pediu vista, só que o prazo para isso já acabou ontem. E, para voltar a ser julgado, ainda é preciso que o presidente do Supremo Tribunal Federal paute o tema, o que deve ocorrer somente em fevereiro. O julgamento trata de drogas de uma maneira geral, mas até o momento foram apresentados 5 votos a favor e 1 contra a descriminalização só da maconha para consumo próprio, mantendo a criminalização do porte das demais drogas. Doutor Magno, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Será que avança esse assunto no Supremo Tribunal Federal? 35 anos de polícia, 25 anos no Departamento de Narcóticos, e autor de livro de prevenção. Vamos levar essa conversa, de repente esse pessoal também acredita em Papai Noel, vai ficar meia-noite esperando na chaminé. Essa brincadeirinha de falar de liberação de maconha, e eu ouvi alguém sugerir que 50 baseados era para deixar limpo.
50 baseado, rapaz, dá uma cesta de feira cheia de baseado de maconha. Você consegue imaginar, meu coronel Roberto, um cara com 50 pacaus na porta de uma escola pública e diz: sou usuário, vocês não podem me tocar. Isso é uma grande piada de mau gosto. A legislação como está, porque eu ainda peguei o tempo que nós prendíamos em flagrante com pequena quantidade de drogas, e ficava a critério do juiz com uma pena de 6 meses a 2 anos. Aí veio a lei nova, a 11.343, descriminalizou o uso. Então, hoje, não há uma única pessoa presa no país só porque portar droga, seja na maconha ou cocaína, que seja uma pequena quantidade que faça presumir a nós policiais, ao juiz e ao promotor, que é para consumo pessoal. Como está, já ficou ruim. Se avançar essa proposta, bom, aí a coisa realmente sai completamente do controle e aí a sociedade vai pagar um preço altíssimo por algo que já não ficou bom de acordo com a legislação comparada, inclusive, com outras nações. Coronel Roberto Alves, essa proposta avança, enfim, o pedido de vista aqui venceu o prazo, então o ministro André Mendonça devolve o tema e aí agora fica pronto para voltar para o plenário, mas só no ano que vem. A sua avaliação avança ou não? Mauro, 5-1, já está definido pelo Supremo o que o Supremo quer. O Supremo ele decidiu tudo, ele já decidiu o que a Anvisa considera. Quem diz o que é droga ou não é droga é um órgão nacional, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que diz se isso é droga ou não é droga. Maconha é droga, como todas as outras. O artigo analisado fala sobre drogas, não fala especificamente o tipo de droga. Só que é conceitual. Primeiro, o Supremo não cria leis, ele não cria leis. E ele também não pode regulamentar essas leis. Ou seja, o que o Supremo está fazendo seria uma regulamentação, dizer o que é droga, o que não é droga, o que exclui. Na realidade, é um pano de fundo, porque em alterado esse artigo, qualquer droga vai ser passível de ser, e os advogados vão nadar de braçada, porque qualquer droga vai entrar no mesmo cenário. Droga é droga. Então, infelizmente, é um pano de fundo, excluindo, dizendo que a maconha, só quem conhece a realidade é que sabe o efeito de qualquer tipo de droga. O efeito pode ser um analgésico, anti-inflamatório, só quem convive com as pessoas dependentes é que sabe. Então, aquelas pessoas magnânimas do Supremo estão querendo entrar num cenário ou por interesse ou por incompetência. Eu vou tentar entender a incompetência, mas de um juiz do ministro ou de um ministro do Supremo, não se admite essa inocência. Então, tem alguma coisa a mais. Imagine só, de 25 a 60 gramas, porque vai ser a discussão posterior. Primeiro, se a maconha será desconsiderada. Olha só que absurdo. Depois, a quantidade. 25 gramas, 60 gramas, tem ministro falando em 120 gramas. Hoje, um baseado, aí dentro do conceito, aquele pão, 1 grama, mas a maioria de meio grama a 1 grama, nós estamos falando de 60, eventualmente, a 120 cigarros. E o doutor Marcos falou muito bem, imagine numa faculdade, uma pessoa com 120 cigarros, mas imagine 10, 20, 30 pessoas, cada uma com 120 cigarros de maconha, até então, para uso próprio. A polícia não pode ficar acompanhando para ver se vai ter venda, se vai ser doado para alguém, porque é consumo próprio, não pode dar, não pode vender. Mas quem que vai fazer isso? Qual é o poder público que vai conseguir fazer isso? Então, nós estamos, na realidade, próximo do hecatombe. Nós temos dentro do conjunto de matérias, falando da Cracolândia, moradores de rua, nós vamos viver uma hecatombe social com uma medida que o Supremo, de forma totalmente inapropriada, e eu vou usar o termo inapropriado, está levando para a sociedade. Nós não temos, hoje o Sistema Único de Saúde já sofre absurdamente com essa questão do tratamento das pessoas vítimas das drogas. Imagina o que vai acontecer aumentando o consumo. E aí vem o outro lado, só para terminar, senão eu vou... Para comprar, até então, os usuários compravam poucas quantidades porque poderia configurar o tráfico. Agora, com essa quantidade, imagine a felicidade do traficante. Olha só que alegria para o traficante essa medida.
Irmão Lucas, sua avaliação, percepção sobre esse nosso primeiro tema. Meu parecer é bem parecido com o do Coronel, porque essa abertura que dão para maconha é agora para maconha, depois vem para cocaína, para o crack, para outras drogas assim, então, K9, enfim. Mas assim, o perigo é para onde que a gente está avançando. Acho que o caminho que eles estão tomando assim não é um caminho que visa ajudar, né? Infelizmente, a gente vai ver, um tempo que a gente vai discutir mais adiante, o crescimento disso aí, da quantidade de moradores que estão dependentes de todas as áreas sociais, assim, né? E hoje a gente pega muitas pessoas na rua já com essa mentalidade. A maconha já não é droga, não é droga. Quando nós perguntamos, você usa algum tipo de substância química? Eu falo assim, não, só fumo maconha. Ou seja, é um perigo, porque está gerando uma mentalidade. Hoje com a maconha, amanhã a gente não sabe se vai ser a pedra, se vai ser o crack, se vai ser a cocaína. Então, acho que é o grande perigo. Se a gente não brecar agora e não analisar friamente para onde que nós estamos indo, a gente vai colher consequências drásticas, né? E não só no sistema único, não só em tudo, é geral, né? Afeta desde acho que a base da sociedade, que é a família, primeiramente, e aí se espalha por todos os lugares. Doutor Estácio, sua percepção. Pois é, Mauro, concordo, aumento a fila aí com todos da bancada. Se droga fosse bom, como diz minha avó, não chamava droga. E o Supremo, no meu modo de ver, humilde, pode muito, mas não pode tudo. Eu entendo que isso aí seria tarefa do Congresso Nacional, até se utilizar do instrumento do referendo, para a população brasileira em todos os seus níveis, com todas as religiões, decidir se sim ou não. Eu entendo que o tema é muito mais amplo. Tem que se pensar no regramento de quem produz, de quem comercializa, como vai ser o serviço no SUS, não é isso? E se nós pegarmos o exemplo do Uruguai, aqui vizinho, os usuários lá criticam, falam que só 30% compram nas farmácias, parece. E ainda criticam a qualidade da maconha, criticam a quantidade, existe o mercado negro, sem falar que o crack e a cocaína correm solta. Então, para mim, não é solução. O Supremo está querendo fazer mais do que pode. É um absurdo e resta a nós orarmos, viu, Mauro? Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, dia 5 de dezembro. A gente segue por aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens, na Altivia TV da internet, no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube também. Retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, cidade do interior paulista, no centro-oeste paulista. Nossa transmissão também para lá, para aquela região, para cerca de 20 cidades. Vamos para o próximo tema por aqui. O relatório mundial sobre drogas 2023, divulgado pela ONU, revela um aumento de 23% no número de pessoas que consumiram drogas nos últimos 10 anos em relação à década anterior. Os dados mostram também que a quantidade de pessoas que sofreram transtorno por algum tipo de droga subiu 45% no período. O relatório afirma que a disseminação de drogas atinge patamares sem precedentes, está intensificando as crises globais e colocando à prova os sistemas de saúde e os esforços de aplicação da lei. Esse final já diz tudo, né, doutor Luiz Carlos Magno? A gente já tratou aqui no primeiro tema a questão aí do SUS, né, com dificuldade, né, já temos um problema de saúde pública, essa questão do uso disseminado de drogas e a dificuldade também da aplicação da lei no combate à criminalidade. Seu áudio fechado, delegado. Pode abrir, por gentileza. O irmão Lucas, eu vou pegar a fala dele. Essa ideia, não, é só maconha. Artistas, modelos, cantores, usuários de maconha começaram a glamourizar o uso. O coronel é psicólogo, então se perguntar para ele, ele pode até aprofundar. Por exemplo, hoje nós sabemos que a maconha é gatilho para esquizofrenia, olha só. Então, uma pessoa normal não vai se tornar esquizofrênico, mas como saber se eu sou portador de esquizofrenia latente? Eu não sei.
Mas se eu fumar um maconha, posso fumar um baseado? E ele falou do K9, 40 vezes mais forte que a maconha. O skunk é 38 vezes mais potente do que a maconha dos meus pais. Eu tenho 69, então na nossa época chamava baseado, empinar uma capucheta. Aquela era maconha comum. Hoje eu compro na rua skunk, que é 40 vezes mais forte. Então você vê quanta coisa e justificam esses números. Eu estive em Portugal, as lojas shops, nós sabemos hoje, eu estive num congresso, inclusive, no Palácio dos Bandeirantes, mais de 5.000 especialistas. Quem mais investe em abertura de shops de maconha no mundo? As indústrias tabaqueiras, Philip Morris, Souza Cruz e outras. Por quê? Porque as campanhas, olha que interessante, as campanhas para parar de fumar, elas vêm dando resultado. No Brasil foi um sucesso. Eles perderam dinheiro. Onde é que eles vão buscar esse dinheiro? Fomentando a liberação da maconha para o retorno financeiro. Aí pega o nosso sistema que já não dá conta para as doenças, para as patologias comuns. Imagine atender. Veja o que está acontecendo no centro de São Paulo. A cidade ali, eu estou hospedado no hotel no centro de São Paulo, que eu estou morando em Bertioga. Ó, eu saí sem corrente, sem aliança. Eu estou falando de uma agência de automóveis que meu carro não ficou pronto, por isso que eu estou aqui improvisado. Mas eu estou sem nada. Ó. Por quê? Se eu sair a pé na São João agora, provavelmente eu sou uma vítima em potencial. Senhor de idade, estou de muleta. Então é disso que nós estamos falando, pá. E você tem o tal de Supremo falando em liberar, como disse o coronel, pode chegar a 120 baseados. Então, 3 amiguinhos, nós 3, eu, o coronel e você, Frias, 3 amigos dentro da universidade, nós estamos portando 360 baseados. E cada um de nós isoladamente, ninguém toca. Olha, leva isso. Sim. Olha a insanidade da proposta. A proposta. Coronel Roberto Alves, sua avaliação sobre esse relatório mundial sobre drogas 2023 da ONU e esse aumento, 23% no consumo de drogas na última década. É isso no mundo todo, e você imagina, então, o potencial disso, porque quando fala de aumento de 20, 21, 22%, não fala qual é o tamanho já do problema, né? Então, 20% do tamanho do problema que nós vivemos é algo absurdo. Tá? Então, vejo, inclusive, dentro das medidas que vêm sendo adotadas por alguns países que fazem voltar atrás, países que liberaram maconha, voltaram atrás, ou estão com problema sério, porque não se combate tráfico com medidas governamentais. O item mais contrabandeado no Brasil é o cigarro, e o cigarro tem livre comércio, porque ele é mais barato, porque isso, porque aquilo. Vai acontecer com qualquer droga. O problema da maconha em si não são as essências da maconha, que são usadas em medicação, inclusive. Já tem várias medicações no Brasil em que o cannabis ou o tetrahidrocannabinol já é usado. Ou seja, não é essa a questão. Agora, a diferença da droga e do remédio é a dosagem. Quando você coloca no mercado dosagens absurdas, sem qualquer filtro, não vai vender em farmácia, porque é proibido vender, não vai vender em farmácia, vai ser vendido na rua. O traficante usa hoje a droga sintética e todas essas que foram faladas pelo Dr. Magno, o skunk, o K9 e tantas outras que são parecidíssimas com a maconha, mas com efeitos muito mais potencializados. O policial, por exemplo, ele não tem condição de discernir, só exames técnicos, como você não pode prender, não pode fazer, não pode apreender, pronto, vai estar disseminando na sociedade um dos maiores problemas hoje, que é o uso indiscriminado de medicações, porque eu vou considerar já a maconha como medicação, já que ela é tratada como tal. Uma farmácia não pode vender qualquer medicação, qualquer, que seja proibitiva, que tenha algum componente proibitivo, inclusive o canabinol, sem uma prescrição médica. Agora, o traficante pode vender naturalmente para o seu usuário até 60 gramas, cara, vai ser um absurdo. E venho mais, como foi citado, os danos psicoemocionais de qualquer droga, seja ela legal, seja ela não legal, a nicotina, o álcool e tantas outras são vendidas indiscriminadamente.
está afastando laborativamente do mercado de trabalho mais do que problemas ortopédicos, que sempre foram os campeões mundiais, sempre foram. Hoje são problemas psicoemocionais. E agora nós vamos ter um avanço nisso, não tenho dúvida. O uso indiscriminado de qualquer substância mata a médio ou longo prazo, mata. E concentrado de drogas a curtíssimo prazo. Então, o que está se querendo, infelizmente, é diminuir a população mundial sobre os custos daqueles que ficarem. Aqueles que ficarem vão pagar os custos dessa demanda cada vez mais crescente dos doentes por drogas indiscriminadas. Esse dado aqui do relatório que diz que a quantidade de pessoas que sofreram transtorno por causa de algum tipo de droga subiu 45% no período, ele é proporcionalmente maior do que o próprio aumento no uso, né, de drogas, né? Por quê? Porque quando você contabiliza a questão do aumento das pessoas com problema, não é só pela droga, essa droga que nós estamos falando, o aumento do consumo de drogas ilegais, são as drogas indiscriminadas. Hoje, Mauro, morre mais pessoas pelo uso de analgésico, anti-inflamatório, ou aquelas medicações que são usadas, os ansiolíticos, problemas psicoemocionais, mata mais do que as drogas ilegais. Por quê? Porque as drogas ilegais não têm acesso fácil às pessoas. A partir do momento que as drogas ilegais tiverem acesso natural das pessoas, esse número de 45 vai triplicar. Vai triplicar. Nós vivemos um drama social com vários modelos sociais completamente contraindicados, perpetrados pelo poder público, seja ele do executivo, do legislativo ou do judiciário. Eles não deveriam interferir, o Estado não deve interferir na vida em sociedade. E quando essa interferência acontece de forma impositiva, de forma indiscriminada, como está acontecendo, sem qualquer preocupação com o ser humano, os transtornos serão irremediáveis. Infelizmente, nós estamos próximos de uma hecatombe social. Está ruim. Só um dado para terminar. O maior consumidor de drogas ilegais é a classe A, 62%. Eles podem. Problema de cada um, vai para uma clínica depois. E aqueles que não têm acesso, o governo vai dar droga para os moradores de rua que estão com problema de vício ou de dependência? Como é que vai ser feito isso? Ou eles vão poder buscar de quem, né, de quem tem, vão poder tirar de quem tem, o furto, o roubo, sob ameaça. Olha o que nós estamos criando num cenário que já é catastrófico, infelizmente. O que esses dados nos revelam, irmão Lucas, os dados do Relatório Mundial sobre Drogas 2023? Olha, é uma realidade concreta. A pergunta que me vem assim é aonde que o Supremo está com a cabeça e com que base ele está fazendo isso? Quais são os interesses por detrás disso? Porque não é um interesse no bem da pessoa, entendeu? Não dá. Porque, assim, quem usa maconha não fica na maconha. E, por exemplo, eu estive em missão este ano, mais próximo da situação de rua, vivendo com eles. Assim, quantos irmãos em situação de rua, as pessoas em situação de rua, usando maconha, era uma maconha misturada com a K9, teve uma overdose ali, foi para o hospital, não sabia discernir, chegava no hospital, falava que era maconha, era uma loucura. Mas assim, aonde que o Supremo está com a cabeça? A pergunta que é, quem que ele está escutando para fazer uma liberação dessa, para buscar esse caminho? Não está consultando dados ou não dá credibilidade a órgãos que são competentes para ver essa situação. Acho que assim revela uma ignorância da parte deles e assim uma parcela está vendo interesses que não são da maioria. A impressão que nós temos quando escutamos essas coisas é de interesses privados, interesses particulares assim que estão movimentando por detrás disso. Doutor Estácio, o olhar do direito do trabalho em relação ao usuário de drogas, aquele que é considerado doente, aquele que tem a necessidade do tratamento, como é que fica a situação dele em relação aos direitos trabalhistas, aqueles que estão no mercado de trabalho? Pois é, Mauro. É considerado o usuário de droga como incapaz para o trabalho, desde que seja uma dependência química. Aí ele vai suspender o contrato de trabalho com o empregador, vai ao INSS, se submete à perícia e, se constatado pelo médico perito realmente que há
a incapacidade para o trabalho, ele vai receber o tratamento como qualquer outro doente, incapacitado ou acidentado. Vai receber lá o auxílio-doença e, após a recuperação, retornaria ao empregador para continuar o contrato de trabalho. O tratamento é o mesmo. Agora, a gente tem que falar, como disse muito bem o doutor Roberto, né, que a droga não só termina com a pessoa, desaba lares, acaba com casamento e famílias, como também está acabando com os empregos, realmente. O que a gente tem visto na nossa área de justa causa por usuários de droga em empresas, em comércio, é absurdo na hora do almoço, durante o trabalho, nos banheiros. É um absurdo as justas causas que estão ocorrendo. Por quê? Quando não é habitual, quando se torna doença, é infração, é quebra de fidúcia. Então, o empregador pode demitir por justa causa. Então, essa droga é mais um problema, é mais uma consequência desastrosa para a pessoa que perde o contrato de trabalho, perde o salário. Então, Mauro, os ouvintes devem saber que se bolacha recheada já faz mal, imagina a droga. Isso é para pensar. Existem estudos específicos, doutor Estácio, a respeito de perda de produtividade por conta do uso de drogas? Sim, sim. Por quê? Porque tira a atenção, causa um problema psicológico. A produtividade está ligada ao trabalhador que está com a saúde rígida, mental e física, para aguentar a jornada de trabalho. E, às vezes, até a hora extra. Então, o trabalhador acometido pelo uso de drogas, ele fica incapaz, vai minando a capacidade dele de trabalho. E, com isso, o que acontece? Em se tornando, como nós falamos, uma doença, ele vai ao INSS e aí vai encarecendo ao poder público, né, todo o sistema de pagamento de auxílio no SUS, causa problema para toda a sociedade, não só para o usuário. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Acho que o doutor Magno quer uma palavra ainda para finalizar esse tópico. O seu áudio está fechado, doutor. A gente fechou preventivamente em razão dos ruídos aí. Mas... Só para dar um dado, a Polícia Rodoviária Federal tem um programa de acompanhamento para motoristas e os gráficos são alarmantes sobre acidentes rodoviários e drogas, principalmente motoristas de caminhão por rebite, maconha para aguentar grandes jornadas, e aí estão os números das nossas estradas todo final de semana, dezenas, centenas de pessoas feridas e mortas, e a relação é direta. Falando do trabalho desse motorista que, devido à parte financeira, ainda continua apelando, e agora, inclusive, para o crack. Motoristas estão fumando crack para aguentar levar um caminhão agora de São Paulo e chegar hoje à noite na Bahia. É isso aí. O programa Gente que Fala vai dar uma pausa agora, a gente vai sair aqui para um intervalo, mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um, a gente já volta aqui com a sequência dos nossos assuntos. Até já, gente. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Ela está de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na internet, pela UTV, a TV da internet, nossos perfis no Instagram,
no Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada aqui de hoje, e também com retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos e outras cidades do Centro-Oeste paulista. Vamos passar a falar sobre o seguinte, irmão Lucas, vamos destacar aqui um estudo do IPEA que mostra que a população em situação de rua no Brasil cresceu 211% na última década. É uma dimensão nunca vista antes. Em situação de rua são todas as pessoas sem moradia estável, segura, permanente e apropriada, ou sem a perspectiva imediata de meios e capacidade de adquirir essa moradia, né? E esses índices, esses números podem ser ainda maiores, visto que a pesquisa é complexa e são muitos os desafios para se fazer um censo a respeito desse ponto específico, pessoas em situação de rua. O que a gente precisa separar, irmão Lucas, é aquele morador de rua que já estava, que está envolvido aí com a dependência química, e esses que chegaram mais recentemente, que vieram da pandemia porque perderam as suas possibilidades de manter uma moradia, e essas pessoas perderam o emprego, estão nas ruas, não necessariamente usuárias de drogas, estão em busca de uma nova oportunidade e que precisam ser resgatadas antes que a situação de rua piore para eles também. Sim. Olha, esse estudo do IPE é bem concreto, acho que não precisa nem de um estudo para a gente perceber que aumentou drasticamente a quantidade de irmãos em situação de rua. Este ano eu sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, comunidade católica, nós fazemos trabalho com população de rua, de acolhimento, e ajudando eles no processo de recuperação. A quantidade de pessoas que nós encontramos assim, nesses últimos anos para cá, aumentou muito, sobretudo depois da pandemia. Um dos casos, a gente encontra vários perfis da rua. Tem aquele que realmente não tem condição, que vai para a rua, perdeu o emprego, ficou em situação de rua. Tem aquele que cresceu na rua, por falta de uma base familiar ali. E tem aqueles que vão na rua por comodidades, né? A gente encontrou vários perfis assim durante esse ano. Esse ano eu estou morando na rua junto com eles. Eu morei em várias capitais aqui, junto com outras 3 religiosas, junto com eles. Então, nós moramos 3 meses em Brasília, no setor comercial sul, para quem conhece ali dentro do plano piloto. É uma área de tráfego grande. A Polícia Civil sempre fica ali por perto, porque realmente tem muita morte. Nos tempos que nós estivemos lá, realmente houve mortes, 3 mortes, a facada. Depois nós subimos para Palmas, que é uma outra realidade diferente. Fomos para o Mato Grosso, na cidade de Confresa, uma cidade pequena, mas também que está crescendo um número de moradores de rua. Subimos para o Recife, no Pernambuco, também é um grande número, sobretudo de crianças, assim, né, que estão indo para o mundo das drogas. Fomos para o Rio e agora estamos aqui em São Paulo, na Cracolândia. Eu estou falando a 2 quadras da Cracolândia. Nós estamos essa semana intensificando aqui o trabalho, então a gente está 24 horas por dia, até dia 8 de dezembro, na Cracolândia. Nesse período a gente já tirou vários irmãos, né? Mas, assim, o que me assusta muito está muito mais cômodo hoje em dia ir para a rua, devido à quantidade de benefícios que as pessoas recebem quando estão nas ruas. E aí, o que me assusta mais? Tem pessoas em situação de rua que ganham mais que um trabalhador fechado, um pai de família que ganha salário mínimo. Em Brasília, a gente ficou assustado. Tinha pessoas que ganhavam R$ 2.200 por mês somente de auxílio, de ajuda por parte do governo, por parte do Estado. E isso não é usado e não é assim de certo, não é administrado de maneira correta, é usado nas drogas, enfim, de várias maneiras, fazendo com que a pessoa se perda cada vez mais. E assim, para você, para o nosso caso, que quer ajudar a pessoa, quando ela tem esse benefício na mão, usando droga, morando na rua, tendo a comida, assim, e tendo uma certa proteção, na rua gera uma certa proteção, que é irreal, né? Não existe, mas para elas, então, eu tô com meu dinheiro garantido sem precisar trabalhar, ninguém vai me mandar embora. Então, assim, isso acaba complicando para a gente que quer tirar essa pessoa para recuperar ela. Não só o sistema público de saúde sofre essas coisas, as pessoas que vão quando está em estado grave, assim, né? Ontem nós pegamos um caso que estava com tuberculose. A pessoa sai em último estado, mas assim, ficou boa, volta para lá, para a rua de novo. Mas nós, assim, de entidades católicas, ONGs, que tenta fazer esse trabalho com ela voluntários também, a gente sofre grande dificuldade.
Então, é muito difícil tirar a pessoa hoje. Hoje não é tão simples tirar a pessoa da rua, porque tem muitas coisas que amarram ela, né? E uma das grandes coisas que amarra é a questão dos benefícios que elas recebem e que não é bem assistido para ver se realmente eu recebo o auxílio aluguel, eu tenho certeza realmente que ele está sendo usado para tal fim, né? Eles não têm controle sobre isso, né? E é assustador. A realidade que nós encontramos em todas as capitais, acho que com exceção de Palmas, no Tocantins, foi um crescimento absurdo, assim, da quantidade de irmãos. E na sua experiência, por conta dessa proximidade com as pessoas em situação de rua, então, quais são as alternativas para conseguir tirá-las de lá e oferecer moradia digna, que é tudo que cada um deles precisa, cada um de nós, né? Enfim, temos esse direito constitucionalmente. Olha, Mara, é bem complexa tratar essa realidade, que foi uma realidade que foi alimentada por políticas ou por, enfim, por descaso, mas durante anos. Então, assim, como que nós vimos que durante esse período, a partir da nossa experiência, tá, de evangelização, de missão, quanto mais tempos nós estávamos do lado deles, assistindo, entendendo, escutando ele, qual que era realmente a necessidade, criando esse vínculo com ele, a gente conseguia tirar. Por exemplo, nesse período a gente conseguiu, só em Brasília a gente tirou 25 pessoas de lá. E aí, comparado ao órgão público em Brasília lá, que estava tentando também, colocando profissionais ali, ajudando, não conseguia tirar, não conseguiu tirar esse número. O que que a gente entende? Quanto maior a presença, o vínculo que você cria, entendê-los, vê-los como pessoas. A resposta e a abertura para um voltar ao estado de dignidade é muito mais forte. O testemunho é muito mais forte quando você se coloca, de certa maneira, de igual, né? De igual, assim, entrando na realidade deles, que você vai escutar, e essa escuta cria esse vínculo que a gente consegue ter essa força para tirar. Essa é a resposta que nós temos desde a nossa perspectiva, da experiência que nós tivemos este ano, e no decorrer que a gente tem vivido e enfrentado, experienciado, né, esse tempo. Coronel Roberto Alves, a sua avaliação sobre esse tema, porque, assim, se o Estado não está presente, o Estado é criticado porque não está presente, está abandonando. Se o Estado está presente, ele está criticado porque, assim, está dando auxílio, está dando algum benefício, você dificulta a porta de saída daquela situação. Para onde correr? Seu áudio está fechado, coronel. Agora vai. Olá, Pronto. voltou? O irmão Lucas, ele resumiu praticamente todo o cenário, porque o poder público assistencialista, negócio de dar dinheiro, não resolve absolutamente nada e cria um cenário que só favorece o poder público, porque não tem controle. E aí vem verbas que são destinadas. Eu passei pelo poder público municipal e nós vemos como é essa questão do aluguel social, de benefícios. As pessoas se especializam, grupos mal intencionados arregimentam pessoas de boa fé para ir para a rua, para criar cenário de invasão. Nós sabemos da máfia que é isso e o poder público tem conhecimento. Então, praticamente, ele alimenta o monstro que ele criou ou que foi criado. Ele continua alimentando e retroalimentando. Dinheiro não resolve problemas sociais. O que resolve problema social é atenção, é fazer como o irmão Lucas faz, ir para a rua para conhecer a realidade, para dar dignidade para o ser humano. O ser humano sem dignidade, qualquer coisa preenche o espaço. O ser humano sem dignidade, qualquer coisa e qualquer pessoa preenche o espaço. E essas pessoas, grande parte delas realmente buscam uma alternativa na rua, são inocentes, não têm alternativa, mas tem muita má fé nesse meio. O sistema, hoje, os crimes organizados usam essas pessoas como massa de manobra, porque ele está na rua, ele tem acesso fácil à Cracolândia, a destinações. Então, para o traficante, para o criminoso, é maravilhoso ter uma população de rua crescente. E não é criminalizar a população de rua, eles são utilizados pelo poder público, são utilizados pelo crime organizado e são desprezados pela sociedade. Ninguém quer. Então, olha que absurdo que nós vivemos. E esse cenário só vai ampliando, porque se trabalhar com dignidade exige muito, viver de esmola com indignidade acaba acostumando. Tem pessoas que não querem mais saber de outro cenário. Eles vão depender da assistência, do assistencialismo,
vão viver de acordo com isso e não vão procurar nenhuma alternativa laboral. Até porque a atividade laboral ela exige regras, exige horários, compromisso, comportamento. E uma geração toda hoje não quer saber de comprometimento. Ela quer resultado, mas sem nenhum tipo de esforço pessoal. E isso vai contaminando. É mais fácil o mal contaminar as pessoas do que o bem recrudescê-los. É mais difícil manter o bem, é mais difícil ser bom. Então, Mauro, há interesse de governos, e aí nós tínhamos que buscar a essência disso, nós estamos falando do poder público, executivo, legislativo e judiciário. Eles não estão preocupados com moradores de rua, com cracolândias, muito pelo contrário. E estão beneficiando pessoas de má fé. O crime organizado só se fortalece com tudo isso. É o cenário propício. Por quê? Onde tem essa realidade, o poder público está ausente. Inclusive da segurança pública, que não pode intervir. Quem é que está presente nesse cenário? Assistência social nem passa perto. São trabalhos exponenciais, isolados, de pessoas como o irmão Lucas. Tem outros cenários, outras pessoas que o fazem, mas que não conseguem alcançar o grande êxito. Por quê? Porque a força maior do Estado não permite. Compartilha do entendimento do Coronel Roberto, delegado Magno? Eu estava no interior do Espírito Santo, cidadezinha pequena, chama Cristal, tem 10 mil habitantes. E aí o meu tio falou, tá vendo aquela moça lá, ela tem 15 anos. Ele estava com a barriga assim de uns 8 meses, e ela disse assim, aqui tem mais 2 botijão de gás. Eu disse, ela tem bebês porque aquilo dá um cartãozinho que saca mais 200. Como ela já tem 3 filhos com 15 anos, dá 600, como disse o irmão Lucas. Ele falou, coronel, ela não vai estudar. Entrar no ginásio, buscar um concurso público. Rapaz, e outra, hein? Lembro do braço aberto? Não sei se foi o Alckmin, qual dos despreparados que apareceu lá, que dava dinheiro na Cracolândia, 30 pau para cada um. Vocês lembram disso? Dava 30 reais. Você lembra, coronel? 30 reais para cada usuário. Escuta, eu falo. Eu estava na reunião, lá na pastoral, tomei um puxão de orelha. Sobrou quase que eu tomei uma sindicância. Porque eu falei, vocês estão dando dinheiro para Cracolândia? Oh, mas aí é um incentivo. Rapaz, você acha que esse dinheiro vai virar pedra, irmão? Esse dinheiro vai virar pedra. Como disse o coronel, eles não estão pensando. Ninguém está pensando. O negócio é distribuir dinheiro, assistencialismo. Nós da segurança pública, você sabia que um homem preso, a grana que vai para a família dele, ele não teria esse dinheiro se ele fosse para o trabalho formal? O auxílio penitenciário. Alguém parou para pensar? Que ele é melhor preso. Aí a esposinha visita uma vez por semana, ele tem uma relação sexual, visita íntima, recebe uma grana do fundo penitenciário, e a mulher tá resolvida. Nós estamos falando de um quadro social grave que teria que ser parado e pensado, mas parece que não há como chegamos aqui, faça essa percepção, e o irmão Lucas lá, que foi viver diretamente. A rua compensa. Alguns faróis são loteados. Aquilo custa uma grana para você ficar ali com bebês são alugados para a mamãe segurar. O povo sabe disso. É só olhar, você vê que a criança não se parece com a mãe, pô. Aquele bebê é alugado, é 100, 150, 200 pau por dia para alugar o bebê. E quando ele cresce e não dá mais para chamar o apelo público, ele é abandonado, e ela gera outro. É isso que a gente vê na polícia o tempo todo. É isso. Vamos seguir aqui com mais um tema para análise de vocês todos aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Estamos pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet
e também pelas redes sociais, e ainda com reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, em 2 córregos no Centro-Oeste paulista. O fluxo de usuários de drogas na Cracolândia, do centro de São Paulo, percorreu ao menos 18 vias até voltar nas últimas semanas para uma rua vizinha à Estação da Luz, mesmo lugar onde estava 17 anos atrás. Segundo dados da APM, entre 2006 e 2023, o fluxo passou por pelo menos 40 pontos diferentes numa área de 1 quilômetro quadrado. O prefeito Ricardo Nunes já declarou que não é possível determinar para onde os usuários de drogas irão, mas reconheceu que a Guarda Civil Metropolitana barra a movimentação em algumas regiões. Bom, a gente está falando aqui de 17 anos de migração, né, Coronel Roberto Alves, por 18 vias da cidade de São Paulo, de uma Cracolândia que já existe há 30 anos, né, pelo menos 3 décadas, né? O fato é, vamos estabelecer a crítica aqui, a incompetência generalizada de todos os governos que passaram por aqui, seja na prefeitura e seja no Estado, porque se o assistencialismo não resolve, como foi colocado aqui no anterior, e outras alternativas também não são postas, é por pura incompetência das autoridades municipais e estaduais. Pois é, muitas pessoas falam que a questão da Cracolândia é de saúde pública e exclui, inclusive, o cenário da segurança pública. E nós sabemos que o mundo hoje, só no Brasil, nós temos 29 Cracolândias em 17 estados. Há estados que não têm. E aí você fala, por que tem estados que não têm e tem estados que têm? Pelo descaso dos governantes. É nítido isso. Se tem estado que tem, estado que não tem, é a atuação dos governos, sejam municipais, seja o município que está mais próximo, né? Normalmente é o municipal, mas existe um trabalho agregado e tem que ser sincronizado dos poderes públicos, seja na esfera municipal, estadual e federal. Todo mundo tem atribuições. Mas quando nós vemos algo que acontece há 30 anos e continua com descaso, você começa a pensar, há interesses ou completamente descaso. Não é possível que o gestor público trabalhe com descaso. Não é incompetência, então tem interesse. E aí vem a questão que nós falamos que não adianta o assistencialismo, há interesse de alguém. E esse alguém começa a mostrar que o cenário não está simplesmente localizado no gestor público, mas envolve uma organização criminosa. Eu já vou partir para o cenário das organizações criminosas que têm vantagem com esse tipo de situação. O usuário da Cracolândia, ele é alimentado pelo quê? Pelo crime, organização criminosa, que o alimenta. E não estou falando do crime realizado pelo usuário, que eventualmente precisa de um valor para poder consumir a sua droga, mas de quem fornece. E nenhuma medida até agora dos governantes fala-se em combate efetivo na Cracolândia a questão policial do traficante. Larga o usuário e, junto com ele, o fornecedor. Abandona. Então, está alimentando um sistema. E seria hipocrisia dizer que ninguém sabe o que está acontecendo ou quem fornece as drogas. Sabe onde compra, como chega, onde fica, como fornece. Aí vem, mas é questão de polícia. Questão de polícia. Em Nova York, só terminou a Cracolândia com o quê? Tolerância zero. Zero do quê? Da saúde? Não. Da segurança. Ninguém mais pode ficar. Obriga a ir para uma atividade assistencial, aquele que está realmente necessitado de acompanhamento, de tratamento, e prende o criminoso. Mas num país em que o criminoso é liberto por qualquer decisão extemporânea a todo tempo e com saidinhas temporárias, nós temos um cenário da segurança que fala, quando se fala em segurança pública, pensa-se muito no policial, mas segurança pública envolve um ciclo completo de polícia. São as polícias militar e civil fazendo o seu trabalho de prevenção, de investigação para prender o criminoso, mas vai para o Ministério Público, vai para o Judiciário e vai para o sistema prisional. Tudo isso a gente fala, e cadê o sistema completo? O sistema prisional, o tempo todo, a grande demanda é de desencarceramento. É tratar como coitadinho o criminoso. Então, nós tratamos o usuário como coitado, o criminoso como coitado e a sociedade como vilã, porque é a sociedade que tem que ressocializar. Dane-se como a sociedade vai assumir ou recepcionar essas pessoas. Hoje você não circula com segurança no centro. Mas falta polícia. Imagina, pode pôr um policial por habitante que não resolve, porque o policial não pode agir.
Eu só posso prender em flagrante delito. Eu só posso abrir dentro do estrito cumprimento do dever legal. E essas oportunidades estão sendo retiradas, inclusive, pelo judiciário. Não se pode fazer abordagem por fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Tirou do policial uma série de oportunidades de ele poder alcançar o criminoso, porque na rua ele sabe quem está fazendo a situação. Então, nós vemos que é um descaso generalizado, mas com propósitos. E um deles é diminuir a população. Não tem outro cenário que você não chegue a diminuir a população. Porque essa população que não tem acesso à alimentação, não tem acesso a uma vida social, ela está morta. É só questão de tempo. E os governos vão se revezando na sua incompetência de gestão, tem muito da incompetência, qualquer um assume qualquer cargo público, e a culpa vem de um cenário, mas é a população que vota? Será? Aí eu paro por aqui. Competência, descaso ou interesse, não é, Coronel Roberto Alves? Para pegar o seu gancho em relação ao Tolerância Zero de Nova York, irmão Lucas, por que será que não temos tolerância zero por aqui? Se apertar o cerco, o que acontece com a criminalidade? O que a criminalidade vai aprontar? O que as facções do crime organizado vão aprontar se apertar o cerco no sentido da tolerância zero? Dentro da igreja a gente fala que existe o pecado pessoal, mas também existe o pecado estrutural. Quando o meu pecado interfere na estrutura e corrompe a estrutura. O que a gente percebe ali é que tem uma estrutura que está corrompida. Acho que de vários lados, assim, de vários órgãos. Porque se mantém o tráfico ali. Faz 2 anos, acho que eu voltei, não, 1 ano e pouco que eu estive na Cracolândia aqui em São Paulo, depois eu fui de missão. Voltei agora novamente essa semana. Me assustou a proximidade que os traficantes hoje vendem as drogas. A gente está falando de talvez 10 metros, 10 metros. A gente está falando, assim, os policiais estão numa rua, o traficante está na borda do fluxo, vendendo, assim, com a cara, assim, entendeu? Parece que, assim, não existe mais o medo. E a gente percebe muito? Existe uma manutenção. Como eles têm medo que se espalhe mais, então eles mantêm sempre fechadinho ali no fluxo. Então, assim, mas por que não... Quando vê... E a gente que tá ali, Mauro, a gente percebe quando estão saindo, quando estão entrando com droga. A gente percebe quando não é usuário, quando é traficante. A gente percebe quando é alguém que está levando droga e não está usando, está fazendo assim. A gente consegue, não precisa... É somente estar ali. Eu fico pensando, as pessoas ou estão fazendo de cega, ou tem alguma coisa segurando essa corda aí atrás, não deixando que ela realmente faça a função dela, porque só mantém. Hoje a gente vê na Cracolândia os policiais quando, assim, eles são guardados de todos os lados. É assim, e a gente sente realmente o medo das pessoas de passarem por aqui, ainda que tenha policiais, ainda que tenha, mas existe um medo, uma insegurança grande ali. E os policiais, assim, o que eles podem fazer, né? Quando vê que os irmãos estão saindo, estão se aglomerando em outros lugares, eles voltarem novamente para o fluxo. Mas os irmãos, eu vejo em relação a isso. Agora, eu não vejo, assim, abordagem efetiva, no sentido, assim, pegou alguém entrando. É muito difícil ver isso. Tem que ser uma ação conjunta, não é fácil. A gente está falando de milhares de pessoas que ficam ali, centenas de pessoas. A gente está falando de um setor bem complicado, que não é somente eu querer ir ali, não. Tem que ter uma ação conjunta com várias coisas, né? E para onde tirar. Mas, assim, eu acho que deveria apertar um pouco mais o cerco, ainda que cause um reboliço. Acho que o medo, o que a gente sente, é que se espalhe mais. Mas assim, o que a gente vê é que está só criando força. O bebê está crescendo, está se tornando uma coisa robusta e já tem 30 anos de idade. É um homem Sim. forte que sabe lutar e está lutando com a mesma força contra o poder público. Entendeu? E aí a gente fica de meio que de mãos atadas. A gente tenta. E quando assim, entidades católicas, cristãs, evangélicas, o que for, quiser ajudar, a gente conta resistências também de conseguir tirar essas pessoas, de manter casas de acolhida, porque a gente vive de providência, a gente consegue também, não consegue o auxílio que deveria ir para as entidades que para ajudar a recuperar, não, às vezes vai para o dependente químico para manter o vício, e não vai para umas casas que poderia ser para ser um caminho de ajuda, entendeu?
Muito bem, vamos avançar aqui para o próximo tema. Doutor Estácio, os avanços da pobreza e da fome no Brasil estão associados ao comportamento do mercado de trabalho, marcado pelo desemprego em massa e um número crescente de pessoas que procuram vaga há mais de 2 anos, é o chamado desemprego de longa duração, e o desalento que leva o assalariado a desistir de procurar trabalho. E, além disso, muitos afirmam que as reformas dos últimos anos degradaram o mercado, ampliando a informalidade e a precarização do trabalho. O que essas reformas dos últimos anos, do ponto de vista do trabalho, tem a ver com os nossos temas debatidos aqui, o avanço da questão do uso de drogas? Mauro, a experiência aqui no escritório nos mostra que esse desemprego de longa duração tem alguns motivos, né? E a gente vê a desistência do trabalhador por vários motivos. Temos aí uma certa idade que nem trabalha, nem estuda. Temos aí o pessoal, os trabalhadores com 40 anos que já são discriminados, já não participam de processos de admissão e, se participam, não são chamados. Temos também o fenômeno da uberização e da pejotização, que, com a tecnologia, que é um processo natural e inevitável, né, estão fugindo do trabalho, vamos dizer, registrado na carteira profissional. Então, são vários motivos que levam essa parcela dos trabalhadores a desistirem de buscar o trabalho com carteira assinada. A pandemia também foi outro fato inesperado, né, por todos, que causou também o fechamento de muitos pontos de comércio, até empresas, que também ajudaram a demorar mais para o trabalhador sem trabalho se recolocar. Então, a gente vê que são vários motivos que levam ao trabalhador não buscar outro emprego. Por quê? Porque demora a sua recolocação e, de outro lado, tem coisas, vamos dizer, sistemas mais atrativos, entre aspas, né? Por exemplo, como eu falei, o processo de uberização, trabalhar no Uber, iFood, que não tem jornada de trabalho, não tem uma certa subordinação também, entre aspas. Então, isso daí, vamos dizer, ajuda essa parcela dos trabalhadores a deixarem de procurar o trabalho seletirizado. Em 15 segundos, 15 segundos para cada um de vocês, para uma pergunta final, doutor Estácio. A gente sempre ouviu, né, desde criança, o Brasil é o país do futuro. O futuro já está aí? Já chegou? Ou ainda a gente pode esperar um futuro melhor? 15 segundos. Mauro, eu primeiro quero dizer a todos os ouvintes, telespectadores do programa, que programa bom é assim, é preto e branco, não é lilás. O que foi dito aqui hoje, o telespectador, o internauta pode refletir bastante, porque realmente é a verdade crua e nua. Eu diria que esse país é um país do futuro. Infelizmente, continuando nessa linha, verdade crua e nua, meus filhos e, quiçá, netos verão o futuro. Mas é importante a gente continuar e sempre tendo fé. Coronel Roberto Alves, só 15 segundos. O futuro chegou, o futuro do Brasil, a gente pode esperar um futuro melhor. Eu não acredito no futuro só no presente. Na realidade, o futuro só existe quando se torna presente. O presente ele não cria expectativas boas para os próximos presentes, mas é no presente que nós podemos fazer as mudanças para que um dia nós façamos um passado melhor. Passado, aquilo que já passou, não interessa. Agora, o próximo passado é que nós podemos construir agora. Irmão Lucas. Com certeza, a gente pode esperar algo muito melhor, né? Acho que esse é o nosso grande desafio. Eu, como cristão, os outros também, mas é não perder. Quando a gente olha um dependente químico, olhar a pessoa que foi filha, que foi um filho, que pode ser um pai, que é um trabalhador, alguém que contribui para a sociedade. A gente pode perder a esperança nele. E vai sim, é essa esperança que não me deixa parar de lutar e seguir aqui lutando pela vida deles para tirar dessa realidade. Delegado Magno, 15 segundos só para a sua avaliação, seu entendimento. A China está inaugurando um trem que vai andar 600 por hora. O Brasil ainda não tem nenhum. Perdemos o trem da história, são décadas perdidas, e é um tal de década perdida. E é o seguinte, eu cheguei ao 69, ouvindo essa historinha, e infelizmente, ao que indica,
parece que continuamos deitados em berço esplêndido. Quando vai acordar esse gigante? Vou levantar a bola. Ponto final, né? Muito obrigado ver todos. Muito obrigado, delegado. Ponto final agora nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Um agradecimento a todos que estiveram com a gente na análise dos temas. Coronel PM, advogado, psicólogo Roberto Alves dos Santos, especialista em segurança. Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado, professor universitário, especialista em dependência química. Ele também é autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Irmão Lucas, missionário celibatário da Aliança da Misericórdia, Aliança de Misericórdia, e o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em Direito do Trabalho. Programa Gente que Fala por aqui, sempre realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365 agora, o Lucas Neto, você que vai continuar na 365, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí, Lucas, para você, uma boa tarde para a audiência. A gente volta amanhã pela 365, pela UTV, pelas redes sociais e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau e até lá.